Hello students, are you okay? What do you doing? Stay home? I hope so. I hope you stay at home, protect your family, protect yourself and help system health, right? Olá estudantes, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, espero que estejam em casa, né? O que vocês estão fazendo aí estando em casa. Espero que vocês estejam se protegendo a família de vocês e ajudando, né, o sistema de saúde estando em casa, tá bom? Em epidemic times, em tempos de, né, epidemia aí. I will start the first class before I'm gonna to speak about ability, tá? Então nós vamos começar aqui nossa primeira aula, mas antes eu vou falar um pouquinho com vocês das habilidades, tá? O foco dessas aulas e as habilidades aqui. I'm an English teacher, ok? Mariana GMS. E falarei aqui das habilidades, do foco, né, das nossas aulas. Está em português, eu vou ler em inglês para vocês, tá? Então, abilities, tá? To do English language to comprehend and test and contest of the production. Tá? Using materials to communication and expression of the opinion. Então, primeira habilidade, fazer uso da língua inglesa para compreender texto e a produção, o contexto de produção desse texto, tá? Utilizando recursos de comunicação e expressão de opinião. Próxima habilidade, que seria mais uma review, mas que é muito importante, né? Uma revisão, mas que é importante, que é locate basic information, né? And not basic information. Então, encontrar informações explícitas e não explícitas, né? Explícitas. Aquelas informações nas entrelinhas de um texto. Também seria uma habilidade que a gente vai estar conversando aqui e vai estar observando, tá? To see visual language, expanding cultural repertoire. Então, a gente também vai observar a linguagem visual, tá bom? Para ampliar o nosso repertório, tá? Isso a gente vai ver com mais calma no último exercício aqui do nosso ciclo de aulas, né? Esse vídeo ele será dividido para que o seu estudo não seja tão longo, certo? Então, nós dividiremos ele. Essa é a apresentação, tá bom? Por último, em termos de habilidade, identify expression to start a opinion. Então, a gente vai aprender, né, ou vai revisar para quem já sabe, algumas expressões aí para iniciar um ponto de vista, né, quando você vai começar a dar a sua opinião sobre algum assunto, tudo bem? Então, let's go there. Então, aqui o tempo, né, médio, tá? Eu coloquei aqui 4 classes, né, 4 aulas em média, todos esses vídeos que nós iremos gravar, mas pode ser que seja 3, tá? Então, uma média entre 3 e 4 vídeos. Material, que os materiais que nós vamos utilizar, o computador, pacote Office, a internet, softwares, né, para nos ajudar aqui como ferramentas, ok? Então, first of all, the reading test, antes de ler o texto, né, primeiro de tudo, before a reading test, antes de ler o texto, tá? I would like speaking and talking about the fake news, tá? Around the society. Então, eu gostaria de conversar um pouquinho, né, deixar aqui esse aviso importante, né? Esse important warning, tá? Aviso importante, tá? Sobre as fake news. Então, como, né, saber se aquela informação
is true or not true, se essa informação é verdadeira ou não é verdadeira. Então aqui tá dando, né, algumas dicas aí para você conseguir escapar das fake news, né? Então, como não cair nos boatos da internet? Conferir as fontes, né? Foi publicado em um jornal, em uma página oficial, é um jornal reconhecido, né? A gente vai ver isso mais adiante também, tá? Usar o bom senso, né? Então, ver um pouco, seja um pouco cético, né? A notícia parece bizarra, muito absurda, né? Há alguma chance de que não seja verdadeira, né? Aqui na fonte, né? Há muitos sites de humor e páginas especializadas em inventar boatos, então verifique se essa notícia saiu em alguma página que tem o hábito, né, de fazer publicações não verdadeiras, né? Leia a notícia completa, né? Lendo a notícia completa, às vezes o título é distorcido, só para chamar a atenção, e quando você vai ler, não é nada daquilo. Então, observar atenção no título, né, que às vezes eles distorcem, né? A fake news é uma distorção da realidade, não é? Veja se não é notícia velha. Então, aqui ele está falando para você ver que algumas notícias são verdadeiras, mas estão desatualizadas, né? Então, também vê aqui a questão da data das notícias, né? Não caia no alarmismo, né? Então, notícias em tom alarmista, né? Aquele tom meio desesperador, costumam não ser verdadeiras. Então, se diante de tudo isso você tiver em dúvida, né? Don't share, não compartilhe, tá bom? As fake news representaram um grande problema para nós, sobretudo nas últimas eleições, e continuaram aí se estendendo, então é muito importante ficarmos atentos, ok? We're gonna say no to fake news, ok? Então vamos dizer não para fake news. Então, next, aqui na nossa presentation, foco 2, nessa apresentação, nessa introdução inicial que estou fazendo, we will read in test, nós leremos um texto, tá? E dentro dessa leitura, né, aqui é meio que um padrão das nossas aulas, comprehension e talking about, né? Então, fala sobre o quê? Esse texto fala sobre o quê? Então, vamos observar o title, subtitle, se tiver, né? If you have. Então, se tiver aí um subtítulo, título, tema, né? General idea, qual a ideia central desse tema, a ideia principal. Identify keywords, nós vamos identificar aí palavras, conceitos mais importantes desse texto para facilitar a nossa compreensão. Vamos verificar se tem imagem, is it there, imagine it. Então, há imagens, né, nesse texto. Aqui embaixo está uma tradução, né, do que a Pro falou aqui. Então, isso é o que a gente vai observar nessa produção, certo? Então, let's go there. Are you ready? Are you ready? The first class. Você tá pronto, né, para nossa primeira aula? Então, vamos lá? Começando aqui, de fato, a nossa primeira aula. Então, a primeira aula são exercícios de skimming, tá? Skimming strategy. Então, nós vamos olhar rapidamente esse texto, tá? Alguns de vocês receberam em Word esse material, né, que ficou disponibilizado para ser enviado via Word, e-mail, e vocês terão ele também aqui adiante no nosso material, tá? Então, a primeira coisa, né? Olhar para o texto, né? Observando essas informações mais gerais, né? Então, the basic information, the first
look at a test. Então, primeira, assim, olhando para o texto de primeira, né? Então, tentando identificar palavras que você já sabe. Então, antes de ler o texto inteiro ou traduzir, prestar atenção em que? Try identify. Tentando identificar words you know, palavras que você conhece, expressões, né? Sentence similar em português. Algumas frases ou palavras são próximas ao português, então a gente consegue entender. Vai ver se tem imagem, se não tem, né? If there is, se tiver imagens. Tá bom? Ok? Bom, aí aqui eu printei para vocês o texto que a gente vai ler, tá bom? Então, nesse texto a gente já tem algumas informações que foram algumas dicas, né, para a gente conseguir uma melhor retenção do texto, né? O title of news, o título da notícia, who wrote the test, quem escreveu, tá? Então, tá aqui, ó, né? Quem escreveu, Michael Dowley, tá aqui, ó, por Michael Dowley, ele é quem? Michael Dowler is report, né? He wrote this news, ele escreveu esta notícia, né? Tá aqui. Depois, where was taken from, né? Então, qual que é o link, né? De onde foi tirada, né, essa notícia? Where was taken from? Né? De onde foi tirada? E a imagem, tá? Algumas têm imagem, outras não. Essa daqui a gente conseguiu uma imagem, certo? Então, aí nós vamos para a nossa atividade 2. Então, a atividade 1, nós vimos lá, é olhar para esse texto, certo? A atividade 2, write down the words that know. Então, aqui você vai, anote, né, as palavras que você conhece. Então, você vai anotar algumas palavras, algumas expressões que você já tenha conhecimento, tudo bem? Então, este é o nosso primeiro vídeo, tá? Dividiremos aqui, faremos uma pausa aqui, tudo bem? Até mais, see you!